Boa noite, Lídia. Tá dando para me escutar bem? Lídia? Tá começar. Espera só um minuto. Boa noite. Olá. Tá escutando? Tudo ok? Eu acho que foi que eu dei uma parada aqui na hora, Wallace. Bom, só que já que está só a Lídia, a Beatriz chegou. Vamos iniciar com o estudo da fisiologia dos seres humanos, né? O que é a fisiologia? Bom, a fisiologia, né, ela é a ciência que estuda como as partes, né, do corpo humano elas vão funcionar. Ou, ou seja, os órgãos, os tecidos e as células, como eles desempenham, né, as suas funções e como se comunicam para manter o corpo vivo e saudável. Um conceito, né, importante na fisiologia é a homeostasia, né, que significa o equilíbrio interno do organismo. E, né, mesmo que esse ambiente, o ambiente externo, ele vai mudar, como a temperatura, a alimentação, o estresse, o corpo ele tenta manter condições estáveis, né, para o organismo estar em homeostase, né, que significa esse equilíbrio. Como, por exemplo, ele vai tentar manter a temperatura, o pH do corpo, a pressão. Aqui a gente vai... Bom, o nível químico, né? O nível de estruturação, de organização estrutural do corpo, né? Nós temos o nível químico, o nível celular, o nível textual. Bom, o nível químico, né, que abrange átomos e moléculas, ele é o nível mais básico, que é formado por átomos e moléculas, como carbono, oxigênio, água e proteínas,
E essas substâncias, elas são a base da vida. Aí nós temos o nível celular, que as células elas são as unidades estruturais e funcionais básicas de todos os seres vivos, e elas são compostas por moléculas e realizam diversas funções, como a produção de energia, a reprodução. Nós temos o nível tecidual, né? Que um tecido é um grupo de células semelhantes que trabalham juntas para executar certas funções específicas, né? Que a gente tem 4 tipos de tecidos. Nós temos o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso, né? O epitelial é o que reveste as superfícies e forma as glândulas, né? O conjuntivo, o tecido conjuntivo, ele sustenta, protege e liga outros tecidos, né? Nós temos o tecido muscular, né, que são os músculos, tá? Que permite o nosso movimento, e temos o tecido nervoso que transmite impulsos elétricos. Aí nós temos o nível orgânico, né, que um órgão é uma estrutura formada por 2 ou mais tipos de tecidos que trabalham juntas para uma formação específica, né, como o coração, os pulmões, o estômago. Nós também temos o nível sistêmico, né, que um sistema é um conjunto de órgãos com funções relacionadas, como o sistema digestório, o sistema nervoso, sistemas respiratório e etc. Né? Alguns órgãos, né, ele pode participar de mais de um sistema, como o pâncreas, que participa, né, do sistema endócrino e do digestório. E aí, o nível organísmico. Bom, é um nível, né, mais complexo, que ele representa ali o organismo como um todo, que todos os organismos trabalhando de forma integral para manter, né, para sustentar a vida daquele ser. Aí nós temos os processos vitais básicos, né? Metabolismo, a responsividade, o movimento, o crescimento, a diferenciação celular e a reprodução. Bom, vamos falar um pouquinho do metabolismo, né? Ele é um conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. E aí nós temos as duas fases do metabolismo, como o catabolismo, né, que ocorre a quebra de substâncias grandes em menores, né, que isso faz a libera de energia, isso libera a energia, quer dizer. E nós temos o anabolismo, que acontece a síntese de grandes moléculas, de moléculas complexas, a partir de moléculas mais simples, né? E também no anabolismo a gente usa energia, né? No catabolismo a gente libera e no anabolismo a gente usa. Bom, aqui, né, temos o conceito de responsividade, que é a capacidade do nosso organismo de detectar, né, e responder a certos estímulos do ambiente externo ou interno. Aqui, né? Quem não resiste a um sundaezinho? Ou então uma picanha? Também, Lídia, queria, né? Por exemplo, né, na responsividade, quando você sente frio, o corpo ele treme, né, para gerar um calor. Então, trata, né, dessa capacidade do corpo de detectar e responder essas alterações ambientais. E aí o movimento? Bom, inclui desde o movimento do corpo em geral até o movimento das células e de substâncias, como o sangue nos nossos vasos sanguíneos.
Aqui na imagem, né, traz o movimento do corpo, o movimento dos espermatozoides e das células também. Aí nós temos o crescimento, né, que o crescimento ele inclui desde o momento que o corpo ele está em locomoção até o momento em que as células, como por exemplo, né, o sangue está em locomoção também dentro do vaso sanguíneo. Aí no crescimento, né, é o aumento do tamanho corporal devido à hipertrofia e hiperplasia. Bom, a hipertrofia é o aumento do tamanho das células e a hiperplasia é o aumento da quantidade de células. Aí nós temos o processo, como acontece a hipertrofia. Bom, né? Como eu já falei, a hipertrofia é aumento do tamanho das células. Então, em consequência, né, do tamanho de um órgão ou de um tecido, né, sem que haja necessariamente um aumento no número de células, né? E a hipertrofia é um processo natural do nosso corpo, muito voltado ali à parte da fisiologia muscular, né? Que é na parte dos treinos. E aí, como ela ocorre? Ela pode ocorrer, né, através dos estímulos que a gente pode fazer, né, como o esforço, né, que na academia mesmo, né, utilizando os pesos, que esse esforço ele vai causar é, micro microdanos no nosso tecido muscular daquela área e na hora que o nosso organismo for ali para reparar esses danos, ele essas células, né, elas acabam crescendo, ficando maior, então eles também pode acontecer de ter mais células também no mesmo lugar. Por quê? Também, né, quando ocorrem esses microdanos, o corpo ele vai detectar e vai liberar também citocinas, né? Que essas citocinas, como é? Elas vão, deixa eu lembrar, a ativar, né, o processo de reparo e o processo de fator de crescimento também, né, do nosso organismo. Deu para entender, Lídia? Ou quer que eu dê uma voltada? Vamos continuar. Nós temos, né, as células percussoras, é, que é, né, o processo pelo qual as células imaturas elas vão se transformar em células especializadas, né, como os neurônios vão se transformar em células ou quer dizer células musculares, né, os neurônios ou as células musculares. E aí nós temos a reprodução, que ela envolve a formação de novas células, né, para o crescimento e reparo tecidual, e a produção de um novo indivíduo, como a reprodução sexual. Bom, e nos líquidos corporais, o que são eles? Bom, os líquidos corporais, eles são, né, essenciais para os transportes de substâncias e manter essa manutenção da homeostasia, né, que é o equilíbrio do corpo. Então, ele vai se dividir, né, nesses dois grandes compartimentos, que é o líquido intracelular, que ele está dentro da célula, né, e o líquido extracelular, que se localiza fora das células e circula pelo nosso corpo.
E o líquido extracelular, ele já vai ser dividido em vários tipos, como o líquido intersticial, o plasma, a linfa, o líquido cerebroespinhal, o líquido sinovial. Acho que tem mais algum, mas deve ter esquecido. Bom, e o líquido intersticial, né, ele vai preencher o espaço de todas as células e dos tecidos. Nós temos o plasma, né, que é a parte líquida do sangue, que está dentro, né, dos nossos vasos sanguíneos. Temos a linfa também, que é um líquido que ele circula nos vasos linfáticos, né, transportando as células de defesa, como células T, células B, linfócitos T, linfócitos B. Temos o líquido cérebro-espinhal, né, que ele envolve e protege o nosso encéfalo e a medula espinhal. Então, aí na imagem dá para ver, né, ele aqui todo em azul, que está envolto do nosso cérebro. E temos o líquido sinovial, que ele vai lubrificar as nossas articulações. E por final nós temos o humor vítreo e o humor aquoso, que eles são líquidos que preenchem o interior dos nossos olhos para ajudar a manter a nutrição e a forma do nosso olho. Os slides estamos finalizados. Ô Lídia, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu dei os slides daquela nossa aula de evolução que a gente teve lá no início? Ou eu não dei essa aula e eu estou me confundindo com a outra turma? Isso, evolução, que eu falei sobre teoria de Darwin, teoria de Lamarck. Tô achando que eu não dei para a turma de vocês. Então, vamos lá. Ótimo. Não, vamos finalizar a fisiologia e depois a gente entra em evolução agora. É só mais um vídeo, porque esse assunto de fisiologia é bem pequenininho. Plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de fisiologia. Na verdade é uma aula de introdução a este lindo e magnífico conteúdo. A gente chega a arrepiar. Fisiologia é linda, né? Então isso aqui é uma aula de introdução. A gente vai fazer aquele baita mapa mental na cabeça, organizar, saber o que estuda, como estuda, quais são os sistemas, o que você tem que buscar depois para se aprofundar. Então, gente, aula de introdução é fundamentalmente importante. Ah, que chique, né? Fundamentalmente importante. Por quê? Não adianta tu começar a estudar sem saber uma ordem, sem saber se estudou tudo, ou sem saber, sei lá, o que é, como funciona, qual é a ligação entre eles. Então, a intenção dessa aula é essa. A gente vai entender que todos os sistemas de certa forma, possuem alguma ligação, porque nós, organismos, somos constituídos por diferentes sistemas. Então vamos lá, vamos fazer aquele lembrete. Então, lá, os tecidos. Existem 4 tecidos básicos: epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular. Esses tecidos se reorganizam para formar os órgãos.
Os órgãos, claro, se juntam para formar os sistemas. E os diferentes sistemas formam um organismo, nós. Então, quando a gente está estudando fisiologia, nós temos que entender os tecidos. Então, provavelmente, se você está aqui, você já estudou os tecidos, que é a matéria histologia. Aqui na fisiologia, a gente estuda tantos órgãos, vocês têm que saber quais são os órgãos que compõem os determinados sistemas, qual é a função desses órgãos e juntos como funciona o sistema. E aí que vem, então, fisiologia é uma união entre órgãos e sistemas e, consequentemente, a gente entende como funciona um organismo. Nós somos um organismo. E vamos estudar, claro, vou explicar para vocês um pouco mais detalhado aqui. Então, a fisiologia, ele vem do logos, que é estudo, e physis, que é o funcionamento, a natureza da coisa. Palavras gregas, ok? Então é o estudo a gente estuda o funcionamento do organismo. Olha que lindo. Gente, quando a gente começa a estudar fisiologia, tá calorão hoje aqui em Curitiba. Quando a gente está estudando fisiologia, várias perguntas acabam surgindo e a gente busca a resposta para essas perguntas. Porque quando uma coisa estragada me dá dor de barriga, né? Por que isso acontece? Por que quando toma muito chimarrão ou café, ou será, por que a gente produz muita urina? O que está acontecendo ali? Barbaridade. Por que um dia a gente pega e come um monte de pizza, um monte de doce? A gente adora, come um monte. Aí tu vai deitar bem estufado, assim, no outro dia tu te acorda, tu morrendo de fome. O que é isso? Parei, tu não tinha que ter fome, comer um monte. Muitas vezes isso acontece, né? Por que quando a gente come algo muito salgado, nos dá sede? Todas essas perguntas são respondidas a partir da fisiologia. Para mim, aqui vou me abrir com vocês, é um dos conteúdos que eu mais amo dentro da biologia, é a fisiologia humana, estudar a gente mesmo. E quem vai fazer aí? Vamos lá, enfermagem, biomedicina, medicina, biologia, farmácia, todos esses cursos que são da área da saúde, tem que estudar isso aqui, tem que saber muito. Gente, é muito importante a gente entender isso aqui. Então vamos junto aqui. Beleza? Então o que estuda a fisiologia? Claro, você já tem estudos, os órgãos e os sistemas. Mas basicamente é o funcionamento dos seres vivos, dos organismos em si, a gente estuda o organismo em si. E aí a parte mecânica do sistema, por exemplo, a gente está estudando o sistema digestório, tem a digestão mecânica, trituração, movimentos peristálticos, aquelas coisas lindas. A parte física também e a parte química. Então é o funcionamento mecânico, físico e químico. Gente, tem enzimas que estão atuando aí, tá? Tem temperatura, tem várias coisas que atuam para que o funcionamento do corpo, para que o funcionamento funcione, para que a fisiologia esteja bem. Pensa assim, se um dos órgãos, de qualquer um dos sistemas, um dos órgãos, tá, ele não funciona tão bem, esse órgão ele vai comprometer um sistema inteiro. E se compromete um sistema inteiro, consequentemente compromete um organismo inteiro. Veja, nós temos 2 rins, só uma curiosidade, a gente consegue viver sem um rim. De tão importante que é esse órgão, a gente tem 2. Vivemos tranquilamente só com um. Agora, se você tirar um pâncreas, tu não vive. Se tirar um fígado, tu não vive. É óbvio, professor, só um órgão. Então quer dizer que tem órgãos mais ou menos importantes? A gente pode dizer que existem órgãos mais ou menos vitais. Todos têm a sua importância, né? Uns mais, outros menos, são mais cruciais. Sem ele tu não vive. Tu vai tirar um coração. Professor, tu vai sobreviver? Não vai sobreviver. Não sei que tu põe uma bombinha aqui que vai... Porque qual é o papel do coração? Bombear o sangue. Tudo isso a gente vai falar hoje. Vamos lá. Beleza. Então, assim, quando a gente estuda fisiologia, temos que diferenciar a fisiologia animal da fisiologia vegetal. Aqui nós estamos falando da fisiologia animal. Então, a nossa fisiologia animal humana, ok? Se você quer estudar fisiologia vegetal, você entra em outra aula, a gente tem uma aula completa de fisiologia vegetal, que lá a gente fala de todos os órgãos lá das plantas e funcionamento. Dentro da fisiologia animal, existe a fisiologia específica humana, que é a que a gente vai falar nessa aula, e também a fisiologia dos outros animais, te liga? A gente fala humana ou animal. A gente é animal também. Então é nossa e a gente compara a nossa fisiologia com os outros animais. Como é que é o sistema nervoso nos diferentes animais? É porífera, tem equinidade, platimento, matemento. Como é que é a circulação, a excreção, como se dá? Isso é a fisiologia animal, quando a gente está comparando em diferentes tipos de animais. Beleza? Então aqui a gente vai ficar focado na fisiologia humana, aquela fisiologia clássica que a gente tanto estuda e tanto cai nos vestibulares, na prova de ensino médio, faculdade, seja lá onde for. Então vamos lá. Aqui eu vou falar de cada um dos sistemas, a função deles e contar alguma coisa que seja importante. Lembrando, essa aqui é uma aula de introdução. Então, se depois você quiser aprofundar em um desses aqui, você procura a nossa aula
específica deles. Aí sim, aula às vezes, pô, sistema, sei lá, digestório com 40 minutos, você fala, pô, professor, 40 minutos, mas é uma aula completa, de toda a informação que é necessária para você destruir o Enem, destruir os vestibulares, seja ele primeiro ou até segunda fase de alguma federal do nosso querido Brasil, né? Então assim, gente, sistema digestório. O sistema digestório começa na boca e termina lá no ânus, é um tubo, literalmente. Enquanto que tem esse tubo, para que ele serve? Ele serve para triturar, a gente come, tritura os alimentos, isso a gente chama de digestão, a gente vai digerindo, vai quebrando ele, até nutrientes bem pequenininhos. Esses nutrientes bem pequenininhos, a gente consegue absorver pelo intestino, lá no intestino delgado, e a água a gente absorve lá no intestino grosso, forma as fezes. E é que eu estou só falando da função. Então, o que acontece? A gente pega os nutrientes do alimento e deixa eles disponíveis para absorção. No sistema digestório, a gente absorve e manda esses nutrientes para quem? Para o sangue. Já vou falar do sistema circulatório logo mais. Então essa é a função dele. E aí tem vários órgãos. São os órgãos e tem as glândulas que são anexadas. Glândulas salivares, fígado, pâncreas. Tem gente, quando a gente estuda o sistema digestório, a gente tem que entender o que acontece na boca, o que acontece no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, quais são as enzimas que atuam por ali, qual é o pH de cada um desses órgãos. Então, novamente, para que a gente entenda o sistema digestório, que é um sistema, a gente tem que estudar cada um dos órgãos. Então, pô, vai na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Intestino delgado tem 5 metros de comprimento, cara. Imagina, olha pra tua barriga agora, ele tá... Como cabe um troço de 5 metros, né? Cabe porque ele fica todo esbudagado, assim, a gente acha que, professor, fazer anatomia, um dia vou ver um cadáver, vou abrir, fazer uma cirurgia, vou abrir, tá tudo direitinho o órgão aqui, não, é como se tivesse pego os órgãos, fala, toma, joga coração, joga pulmão, joga intestino, e fica tudo agora assim, fecha. É mais ou menos assim no nosso corpo, a gente tem aquela falsa impressão que é tudo organizadinho, o coração, depois um pulmão tá aqui, aqui vem um intestino lindo e charmoso, passando por aqui, numa interação, cada um no seu espaço, não é tudo amontoado ali mesmo, é uma loucura. Por isso que quem faz medicina, sobretudo cirurgião, o cara estuda muito anatomia, porque você tem que conseguir diferenciar estruturas no meio de tudo isso. E é lindo. E aí, o cara que faz cirurgia, o cirurgião mesmo, que estuda isso, é, cara, uma profissão fantástica. É algo muito lindo, assim, arrepiante. Eu fico emocionado com isso. Então, é literalmente um tubo. Se fosse possível, claro, situação hipotética, não façam isso em casa. Se você pegasse uma corda resistente, fininha, e colocasse, sei lá... Na Infinity Pay, a regra é sempre clara. As taxas são as melhores do mercado e já incluem antecipação. O Pix, sempre grátis. E o melhor, quanto mais você vende, menores são suas taxas. Pedaço de carne nela, mas uma carne que não sofre digestão, beleza. Engole e vai liberando essa carne. Essa carne, né, tu vai liberando a corda e a carne vai entrando. Vai, passa pelo estômago, vai, e tu vai liberando. Aproximadamente 6, 7 metros depois de corda, você tira ela por aqui, e fica assim, literalmente, porque é uma ligação, claro. Existem válvulas que existem válvulas que separam, que façam que o alimento que está uma vez no estômago não volte para o esôfago. A não ser que exista um movimento para a pessoa vomitar, que daí é um movimento que libera libera essas válvulas e o alimento. Bom, então é lindo. O sistema digestório é lindo. Depois, o sistema respiratório, literalmente, é trocas gasosas. Essas trocas gasosas é chamada de hematose. E o sangue, ele passa pelo nosso pulmão, impulsionado pelo coração, e ali a gente libera o CO2 produzido em cada uma das nossas células pela respiração celular, e para dentro coloca o gás oxigênio. O gás oxigênio é fundamental para entrar em cada uma das nossas células, e quando está lá dentro das nossas células, possibilita a respiração celular e a gente produz ATP. Olha como eu estou falando, por mais que eu esteja explicando cada um deles isolado, eles todos estão ligados, pessoal. Olha só, cheguei até... Colocou, ó. Cheguei até a bater aqui. Então, estão todos interligados. Então, o sistema respiratório é basicamente isso. Ele libera. É claro, a gente estuda todos os órgãos. Começa aqui nas narinas. Pode respirar também pela boca. Faringe. Aí vem a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os pulmões. Lá dentro tem os saquinhos, aquele que a gente chama de alvéolos, que é lá onde ocorre a troca gasosa. E os pulmões não são musculares. Mas o diafragma, os músculos intercostais que fazem esse ar entrar e o ar sair. Fundamental, lindo também. Sistema urinário. Pessoal, o sistema urinário é muito lindo, complexo. Eu falei para vocês que são constituídos por dois rins, né? Os rins ficam aqui assim. Esses rins, eles têm 2 ureteres, vai para a bexiga, que armazena temporariamente. Imagina se não tivesse bexiga.
toda a urina que tu produz, pinguinho por pinguinho, ia saindo ali pela uretra. Não, então ela armazenada, olha como é linda a coisa, armazena na bexiga, e depois quando tu vai urinar, ela literalmente esvazia. Então qual é a função? A gente lá nos rins, o sangue está toda hora passando por ali. Nos rins acontece, claro, depois você vai ter que assistir a aula de sistema urinário para entender que são os néfrons, né, que são essas unidades anatômicas e funcionais dos rins. E lá o rim está filtrando o sangue. Ele está tirando as impurezas que estão no sangue, que vieram do metabolismo celular, são impurezas, e eliminando elas pela urina. Então, formação de urina. Aí a gente estuda, urina mais concentrada, menos concentrada, quais são os hormônios que estão atuando nisso. É lindo. Eu vou falar que tudo é lindo aqui, porque eu sou realmente apaixonado por isso. Sistema urinário. Perceba que esses 3 sistemas, eles dependem de quem? Do sistema circulatório. Se não tiver um sangue circulando, como é que o gás oxigênio vai chegar no neurônio? Como é que o lipídio, o carboidrato, a glicose vai chegar na tua célula? Como? Tu absorveu e ficou parado ali. Não. Tu absorve pelo intestino, tem que chegar na célula do dedão do teu pé. Então, é o sistema circulatório que leva. Aí a célula fez metabolismo, liberou um monte de coisa ruim pro nosso corpo. Como é que a gente vai eliminar isso, gurizada? É o sangue que pega e leva até os rins. Os rins no sistema urinário que tiram. Isso aqui é ruim, reabsorve água. Porque se tu não reabsorver água nos rins, tu morre desidratado em horas, ou minutos até. E aí tu pega e libera. Então veja que o sistema circulatório, ele faz toda essa integração. Medi seu plano A? Então faz o que eu fiz. Vem pra Áfia. Aqui na Áfia, começou do jeito certo. Transportando esses nutrientes, esses gases ou esses dejetos aí da nossa célula, esses excremento não, essas substâncias tóxicas que a gente elimina pela célula. Se não fosse sistema circulatório, tá aí que basicamente é um coração lindão com 4 cavidades, um sistema circulatório fechado, circulação dupla que vai para os pulmões, depois vai para completinho, coisa charmosa, pessoal. Nosso sistema circulatório é fantástico. E o coração ele vai bombeando, sístole e diástole, e isso faz com que o nosso sangue não fique circulando. É um músculo, te liga no que eu vou falar, mano velho. Te liga aqui, mano velho. É um músculo, coração, que ele começa a bater antes de você nascer. Antes de você sair da barriga da sua mãe. E ele só para quando a gente morre, ou quando tem uma parada cardíaca, depois, claro, ressuscita ali, mas só para de vez quando a gente realmente morre. Aí vem o sistema locomotor. Fácil. Sistema locomotor, a gente tem que estudar muito o sistema tecido ósseo e tecido muscular. Porque os órgãos osso, os órgãos músculos, é que fazem o sistema locomotor. Lembrando que quando a gente estuda eles, nós não estamos estudando só locomoção. É possível a gente se mexer por causa dele. Mas não só isso, o movimento também. Poxa, acontecem movimentos no teu corpo. São músculos que fazem esses movimentos. Então, sistema locomotor. E também proteção. O teu cérebro está bem protegido aqui na tua caixa craniana. Está lá dentro. Está protegendo. Por quem? Por osso. Sistema locomotor. Muito embora a gente tenha o nome de sistema locomotor, basicamente é a locomoção, mas também tem outras funções aí. Sistema nervoso. Pessoal, o sistema nervoso é lindo. É porque ele tem tanta função. Primeiro, ele integra. Como é que tudo que teu coração está batendo, teus rins estão funcionando, você movimenta, tudo isso, por mais que seja voluntário ou involuntário, tem atuação do teu sistema nervoso. Toca agora, tô aqui, minha barba deu uma reduzida, toca na barba, eu estou sentindo aqui. Como é que eu estou sentindo? Neurônios sensitivos mandam para o sistema nervoso, ele interpreta e devolve para cá, fala, estou sentindo. Sente o cheiro, que a gente vai falar também de sentidos. O olfato, sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro com o nariz. Não, o nariz tem receptores, o cheiro tu interpreta no cérebro. Então tudo, integração, coordenação. Tô equilibrado aqui, professora, não vou cair. Significa que tem um cérebro aí fazendo essa coordenação também. A própria memória, regulação, seria aqui regulação do nosso corpo, temperatura que não pode subir muito ou cair muito, tudo isso é feito pelo sistema nervoso, que a gente estuda como sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Uma aula muito complexa, também muito charmosa e importante. Aí depois tem os sentidos, que fazem parte do sistema nervoso, só que os sentidos são eles que pegam essas informações do ambiente e levam até o cérebro para o cérebro interpretar, para o sistema nervoso central, lá no encéfalo, sobretudo, interpretar. Então, dá para dizer que os sentidos eles são fundamentais para perceber o ambiente. Continuando, sistema endócrino. O sistema endócrino também faz uma comunicação entre o corpo, só que são mensageiros agora, não somente elétricos como o sistema nervoso, mas mensageiros químicos. Hormônios que saem de um órgão
que libera esse, né, pode ser hipófise, por exemplo, e manda esse hormônio para outros órgãos. Chegando nesse outro órgão, ele, opa, tem que fazer isso, sobe, bate o coração, porque, imagina, liberou adrenalina, tu tá loucão assim, adrenalina, sabe, fez um rapel, no rapel a corda arrebentou, tu segurou só com o braço aqui e vai subindo no outro, pô, a adrenalina subiu, tua pressão sanguínea aumentou, você ficou com mais atenção, teu coração bombeou mais forte, tudo isso por causa de um mensageiro químico, tá? Adrenalina. Então tem vários outros, obviamente, você assistindo a aula do sistema endócrino, você vai entender. Essa é uma aula que a gurizada fala, é difícil, tá louco. Vem, mas vai lá que na aula a gente tem ela completinha. Sistema reprodutor, tem gente que estuda isso não no módulo de fisiologia, né? Isso depende muito. Você pode colocar na parte, tem um módulo inteiro dentro da biologia que é o sistema reprodutor, que aí estuda várias coisas ali. Mas aqui, como a gente trata de fisiologia, não deixa de ser também sistema reprodutor. Quais são os mecanismos físicos, químicos, mecânicos que fazem com que nós, seres humanos, conseguimos reproduzir? Então também aqui envolve hormônios, sistema endócrino, envolve, sei lá, sistema nervoso, envolve a parte da anatomia. Muito importante aqui, bastante interessante também, a gurizada pira, principalmente se tu falar isso aqui no ensino fundamental, a gurizada arregar os olhos, vai, fala professor, fala, mas silêncio inicial. E aí vem aqui, sistema imunológico. Sistema imunológico também a gente pode estudar ele junto aqui no sistema circulatório, porque o sistema circulatório está transportando células também, sobretudo também células de defesa, sistema imunológico, linfócitos, leucócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, todas aquelas células de defesa que estão sendo transportadas aqui fazem parte do sistema imunológico. Só que aqui a gente inclui também outros órgãos, a gente estuda como se dá essa defesa. Lindaço isso aqui, bem difícil. No ensino superior a gente pira estudando imunologia, tá? Mas é bem interessante saber que, ora, se a pessoa está com o sistema imunológico baixo, né, por vários motivos que pode estar, a chance de você pegar, contrair uma doença é muito maior. Outra coisa que eu também não falei, dentro do sistema circulatório a gente pode estudar o sistema linfático. Faz parte do sistema circulatório, mas com uma outra função. Ele tira os líquidos, ele faz uma drenagem desses para eliminar, ok? Então, gente, isso aqui de uma maneira bem resumida, mas muito importante, porque a gente organiza o nosso pensamento, é a fisiologia humana. Então, uma aula de introdução. Basta agora você assistir todas as nossas outras aulas, que são todas elas bonitinhas, completas, para você destruir aí em qualquer prova. Fundamental, claro, tu vai, professor, fundamental, isso aqui muitas vezes basta. Não, gente, vamos lá, você é um diferencial. Mesmo que tu esteja no fundamental, no médio, no superior, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, se aprofunda, pessoal. Não sei porquê. Se você está assistindo aqui, ó, vídeo aí, sei lá, quase 20 minutos, é porque você é um diferencial. Você foi até o final por algum motivo. Você tá com essa força. Aproveita ela. Se o teu objetivo é passar no Enem, é esse o momento que você tem que dar mais gás. Se você assistiu até aqui, você é um diferencial. Põe isso na tua cabeça. Então vai com a garra, pessoal. Qual é o teu sonho? Você está aqui por uma prova, então não te contenta em tirar a aprovação. Gente, a aprovação é média. Você tem que tentar se superar cada coisa que você faça, sobretudo nas notas. O estudo é a maior revolução. O conhecimento é a maior revolução que você pode ter contra todo o sistema. Tudo. Podem te roubar um tênis, podem te roubar um óculos, podem te roubar muitas coisas e até mesmo te tirar a vida. Mas jamais te roubarão o conhecimento. O que está aqui é teu, somente teu. E é isso, com o que está aqui, que você vai mudar o mundo, revolucionar. Por mais que a gente não consiga mudar o mundo de uma vez só, a gente muda uma parte do mundo. Um cantinho pequenininho do mundo. Só que esse cantinho vai mudar outro, que vai mudar outro. E depois a gente percebe que, por menor que seja essa ação para o bem, o conhecimento, maior vai ser o benefício a longo prazo, pessoal. Então vamos fazer, estudar, conhecer, sermos críticos. E assim você vai atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Um grande beijo, põe a força, gurizada, a força, que o teu objetivo tu conquistar.
Gente, eu vi agora. Tô vendo. Tava desligado o áudio, né? Bom, gente, vamos lá. Evolução, né? Esse processo de transformações hereditárias e de adaptações que vem ocorrendo nos seres vivos desde o surgimento da vida do nosso planeta, né? E essas adaptações, elas podem gerar novas espécies, né? E a biologia evolutiva a, é o ramo da ciência que estuda a evolução. Bom, e essa frase, né, que eu coloquei aqui, que nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução, né, ela significa que todos os fenômenos biológicos só se explicam entendendo a evolução. Bom, e aí nós temos uma teoria, né, uma das teorias da evolução, que é o fixismo, né, ou criacionismo, né, que foi a ideia predominante ali até o século XVIII, e ela defendia, né, que todas as espécies elas foram criadas por Deus e que essas espécies eram imutáveis, ou seja, que não mudavam com o tempo. E essa teoria, ela não é científica, pois ela se baseia em dogmas religiosos, né? E ela não admite o questionamento e nem a comprovação através de experimentos. Aí nós temos o lamarquismo, né? Outra teoria da evolução, que é a primeira teoria científica que realmente tentou, de fato, explicar a evolução das espécies, que ela foi proposta por Jean-Baptiste Lamarck, né? Lamarck nasceu em 1744 e faleceu em 1829. E essa teoria, ela se baseia em duas leis. A lei, né, do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Bom, e aqui nós vamos falar sobre a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso, ela fala que a necessidade de adaptação, ela leva ao uso mais intenso de certos órgãos. Então, eles vão se desenvolver. E o desuso leva à atrofia, né? Que é o enfraquecimento ou o desaparecimento. Bom, e aqui nesse exemplo, né, a gente traz sobre o tecido muscular, né, que se ele for muito usado, ocorre a hipertrofia. E se ele não for usado, né, ocorre a atrofia. Lamarck, né, acreditava que essas mudanças físicas poderiam, então, ser transmitidas aos seus descendentes. E aí nós temos a lei da herança dos caracteres adquiridos, né? Que essas características adquiridas durante a vida, pelo uso ou pelo desuso, elas seriam herdadas aos seus descendentes. Então, essa alteração no ambiente vai dar essa necessidade de adaptação. E através, né, do uso ou do desuso dos órgãos, essa estrutura ela vai se desenvolver ou então vai se atrofiar, né? E assim essa característica ela vai ser passada para os seus descendentes, né? Então esse aqui era um mecanismo que Lamarck usava para explicar sua teoria. Bom, e aqui a gente vai exemplificar, né? Agora a teoria de Lamarck. Lamarck, né, traria que essas girafas, né, de muito tempo atrás, elas teriam o pescoço curto, né, e com o tempo as folhas elas começam a ficar mais altas, né, as folhas das árvores elas começam a ficar mais altas. Então as girafas elas esticavam constantemente o pescoço e através disso o pescoço cresceu.
E assim, né, essa característica ela foi herdada pelos seus descendentes. E aí, né, com o passar das gerações, surgiram essas girafas de pescoço longo que a gente conhecia, ou que a gente conhece, né, nos dias de hoje. Então, essa era a explicação mais lógica para aquela época. Mas, né, já adiantando que ela era incorreta devido, né, às teorias, né, de genética mais modernas que a gente tem. Aí, quais foram, né, os erros de Lamarck? Hoje a gente sabe que essas modificações a níveis de gametas, né, que são as modificações genéticas, elas são herdáveis. Então, essas mudanças nas células somáticas, que são as células do nosso corpo, elas não são transmitidas, né? Como, por exemplo, uma pessoa que ganha músculos ou perde um braço, ela não vai transmitir isso para o seu filho, né, gente? Então, por isso que essa teoria de Lamarck. Gente, Caroline, eu parei aonde? Porque meu computador ele tinha fechado aqui o áudio sozinho, mas deu para entender esse último slide? Ah, sim. Então, tá certo. Bom, agora, né, a gente vai para outra teoria, que é o darwinismo, né? Que foi proposta por Darwin, né, que nasceu em 1809 e faleceu em 1882, né? Em 1959 é publicado o livro A Origem das Espécies, né? Mas essa obra, A Origem das Espécies, ela foi, né, publicada e pronta ali em 1859, mas ela só foi aceita em 1959, né, que foi se realmente publicada. E a teoria de Darwin, né, ela vai explicar a evolução através da seleção natural, né, que na época ela foi muito revolucionária porque gerou muitos debates e muita oposição da Igreja Católica, né? E Darwin, né, viajou pelo mundo observando, né, fazendo observações através, né, do navio inglês HMS Beagle, e essa viagem durou 5 anos, né? Durante essa viagem ele visitou várias regiões, coletou fósseis, plantas, animais, né? E ele também fez muitas observações, né? Observou as diferenças e a semelhança entre as espécies, né, de diferentes locais. E as observações dele, né, em especial nas Ilhas Galápagos, é, que essas observações das Ilhas Galápagos, né, elas foram, assim, tiveram o start inicial para Darwin começar, né, a formular a teoria da seleção natural. Bom, e aí, como é a seleção natural, né? Como é essa teoria proposta por Darwin? Bom, a gente vai, né,
vai existir a variação entre os indivíduos da mesma espécie. Então, devido à mudança constante do ambiente e os recursos limitados, gera essa competição. Então, o ambiente ele acaba por selecionar, né, os mais aptos, que acabam se reproduzindo, né, sobrevivendo, quer dizer, e depois se reproduzem. E estes, então, eles começam a passar suas características, que são vantajosas, no caso, né, aos seus descendentes. Então, né, essa população, ela acaba se tornando mais adaptada ao longo do tempo àquele ambiente. E, né, as influências que Darwin tiveram, né? Como, por exemplo, ele influenciou Malthus, né? Que a população ela cresce mais rápido que os recursos, então acaba gerando uma competição natural, né? Pelos recursos. A de Lyell, né? Que as mudanças lentas, elas vão moldar a Terra, né? E que a vida ela vai mudar, né, gradualmente. E também, né, nós temos a conclusão do próprio Darwin, né, que a vida no nosso planeta ela é antiga, né, e as espécies, né, da atualidade elas vão descender de espécies anteriores que se modificaram para as atuais. E aqui, né, só para fazer o comparativo, a teoria de Lamarck fala que o ambiente causa as transformações, ele é a causa das transformações. Já Darwin, né, fala que o ambiente ele vai selecionar as transformações. Então, né, todos os seres vivos eles vão descender de um mesmo ancestral, de um ancestral comum. E que essas diferenças, né, essas diferenças elas surgiram com o tempo por diversas modificações, né, tanto da adaptação e as divergências também da evolução, que as espécies se evoluíram para diversos caminhos. E aí, o que Darwin, né, não sabia? Bom, Darwin não conhecia a genética de Mendel, né, que Mendel ainda não havia sido descoberto, né? E também a gente sabia que havia variação entre os indivíduos, mas a gente não sabia explicar de onde essa variação vinha. E aí, né, essa lacuna pela teoria de Darwin, ela vai agora ser explicada no neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução. Bom, ela foi desenvolvida, né, em 1930, e aí o neodarwinismo é uma unção das teorias de Darwin, de genética e de biologia molecular. Ela vai explicar a variabilidade e a hereditariedade com base nas mutações e nas recombinações gênicas. E a seleção natural também ela vai continuar sendo o mecanismo principal, né, da evolução. Bom, e aí nós temos uns pontos chaves do neodarwinismo. As mutações, né, elas acontecem ao acaso nos genes. E essa recombinação gênica, onde vai acontecer? Na meiose, né? E isso vai aumentar a variabilidade dos indivíduos. E o isolamento geográfico, né, das populações também pode levar à formação de novas espécies. Então, né, essa é a explicação moderna mais aceita da biologia evolutiva. E, né, nós temos também no neodarwinismo a seleção artificial,
e a resistência aos antibióticos, né? Que é um exemplo prático, né? O uso dos antibióticos, o uso incorreto ou excessivo, né? Vai selecionar as bactérias resistentes e essas bactérias elas sobrevivem, se multiplicam e passam a resistências para os seus descendentes. E esse exemplo, né, mostra a seleção atual, a seleção natural, quer dizer, na nossa atualidade. E aqui, né, uma pergunta já com a resposta, né? O uso intensivo do inseticida organoclorado DDT no século XX acabou por selecionar variedades de insetos mutantes resistentes. Muitas vezes foi necessário aumentar a dose do organoclorado para que houvesse sucesso no combate aos insetos, o que aumentava, inclusive, o risco de contaminação ambiental, uma vez que o DDT é muito estável, se bioacumula e é pouco biodegradável. Aí vem a pergunta. Enquanto os antibióticos induzem mutações em bactérias, o DDT as provoca em insetos. Você concorda com essa afirmativa? Justifique. Aí aqui a gente já tem a nossa afirmativa, nossa justificativa. Não, nem os antibióticos e nem o DDT vão induzir as mutações, né? Esse tal conceito vai expressar as ideias de Lamarck de que as necessidades de adaptação do meio induzem o organismo a sofrer transformações, mas, na verdade, né, dentre as bactérias já havia esse grupo mutante, né? Então, os antibióticos selecionam essas bactérias. O mesmo raciocínio se aplica ao DDT, né, que agem como o agente seletivo de insetos mutantes. Deram para entender essa parte? Sim, não. Lídia falou assim. Não, esse sim de Lídia aqui é de antes. Não. Então vamos lá. Olha, o uso, né, nessa pergunta, o uso do inseticida, ele leva à seleção dos insetos resistentes. Até aí, ok. Né? Nem esse inseticida e nem os antibióticos, no caso, né, das bactérias, eles vão causar as mutações, né? Essas mutações, elas já existem. Elas já existiam nesses grupos. Então, né, os produtos vão apenas selecionar os organismos resistentes. E aí, esses organismos resistentes, né, aqui no caso da pergunta, os insetos, eles vão se reproduzir. Conseguiu agora? Certeza, não, se não conseguir, pode falar que eu explico de novo. Tá bom. Vamos lá. Olha, nesse caso aqui da pergunta, o inseticida ele não vai causar a mutação nos insetos. Ele vai apenas selecionar aqueles insetos que já eram os mutantes. Então, todos os insetos que não são mutantes, eles vão morrer, né? Vão ser mortos pelos inseticidas, mas os que têm essa mutação de resistência a esse inseticida vai sobreviver. E assim, essa população se repete. Ou se repete não, se reproduz. E aí, esse mesmo pensamento, ele vale também para a questão dos antibióticos, né?
os antibióticos, ele vai funcionar nas bactérias que não sofrem resistência a ele. Agora, as bactérias que são resistentes, elas vão sobreviver e vão se reproduzir. E agora? Aê! Agora sim, vamos lá. Bom, e aí nós temos as evidências de que ocorreu a evolução, né? E nós temos os fósseis, que são restos ou vestígios de seres que viveram no passado, como os ossos, dentes, pegadas, fezes e etc. Então, os fósseis, eles vão mostrar que formas de vidas diferentes já existiam no nosso planeta e foram substituídas por outras formas ao longo do tempo. Aí nós temos os órgãos vestigiais, né? Que elas são estruturas sem função, importante no nosso organismo atualmente, mas que nos nossos ancestrais elas tinham uma função. Então, por exemplo, o apêndice secal, né, em seres humanos, eles indicam que o nosso ancestral tinha uma dieta herbívora, né, rica em plantas, frutas. E aí também nas evidências da evolução, nós temos os órgãos homólogos, né, que os órgãos homólogos eles vão ter a mesma origem embrionária, mas vão ter funções diferentes, né? Como, por exemplo, a asa do morcego e a nadadeira do golfinho, ela vai indicar um ancestral comum, né? Mas ela vai indicar essa divergência evolutiva também. Essa parte dos órgãos homólogos ela é mais um pouco complicada, mas no vídeo que a gente vai ver, vai dar para dar um start, vai dar para entender melhor. E aí nós temos também os órgãos análogos, que os órgãos análogos, eles já têm a função semelhante, mas a origem embrionária dele é diferente, né? Como a asa do morcego e a asa do inseto, elas vão indicar uma adaptação convergente. E aí nós temos também a especiação, que é um fenômeno pelo qual ocorre a formação de novas espécies a partir de um ancestral comum, né? E essa formação de novas espécies, ela envolve o isolamento geográfico, né? Que a mesma população ela vai estar separada em lugares diferentes, e o isolamento reprodutivo, né? Que ocorre a impossibilidade de cruzamento entre aquelas espécies. E aí os mecanismos de especiação. Bem, nós temos os mecanismos pré-zigóticos, né, que vão impedir a fecundação, que são as diferenças comportamentais, anatômicas ou até bioquímicas das espécies. E nós temos um mecanismo pós-zigótico, que aí já vai impedir o desenvolvimento dos descendentes que sejam férteis, né? Como, por exemplo, os híbridos. E a gente tem os híbridos estéreis, como um exemplo, o burro, que é o cruzamento. Aí eu não vou me lembrar aqui qual é o cruzamento do burro. Eu acho que é um jumento com a égua, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada e confirmo para vocês. E, né, entre esses mecanismos de especiação, a gente tem a irradiação evolutiva dos mamíferos, né, que
quando ocorre o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos, né, eles se diversificam bastante rápido até, e esses mamíferos eles vão ocupar diversos nichos, nichos ecológicos, como por exemplo o morcego, que é um mamífero voador, o golfinho, que é aquático, o leão terrestre. Então, esse fenômeno, né, é conhecido como irradiação adaptativa. Agora vamos para o nosso vídeo. Gente, é um vídeo longo, bem longo. Ele tem 50 minutos. Vocês preferem que eu passe o vídeo ou que eu mande o link para vocês? E depois vocês assistem. Vamos passar. Eu acho que a gente passa um pouquinho, aí 8h30 a gente finaliza a aula e depois eu mando o link aqui e vocês terminam de ver. Pode ser assim? Ou então, se quiser, a gente vai também até a hora que o vídeo acabar. Por mim, tudo bem. Esperando a Caroline responder. Não, Caroline, eu falei o seguinte, é porque esse vídeo da evolução, ele é um vídeo grande, ele tem praticamente 1 hora, ele é 56 minutos. E aí eu estava dando a opção da gente encerrar aqui, eu mando o link e vocês analisam por conta própria, ou a gente passa aqui até umas 8h30 e depois vocês finalizam, ou então a gente passa o vídeo todo aqui também, eu não tenho problema, não. Lembrando que todo o material dessa aula vai ser postado lá no Google Classroom. Hoje eu postei as atividades que o Gustavo passou para mim, que ele deu aula para mim há alguns dias. Eu postei os slides dele. Não sei se vocês visualizaram. Evolução. As grandes transformações. Distribuição de DAC. A civilização humana iniciou-se há milhares de anos. Mas em comparação com a idade da Terra, nós humanos acabamos de chegar.
A Terra é muito antiga. Se você reunir toda a história da Terra de 4 bilhões e 600 milhões de anos até o presente e chamar de uma hora, os primeiros 50 minutos se passaram em um mundo de micróbios, de organismos unicelulares. A vida animal apareceu nos últimos 10 minutos dessa hora. Toda a história humana, a nossa civilização, nossa evolução aconteceu no último centésimo de segundo daquela hora. Chegamos bem tarde à festa, mas fomos moldados pelas mesmas forças que ajudaram a moldar toda a vida na Terra. Para compreender como nos encaixamos, precisamos olhar para o passado, para muito antes de nossa própria origem, e ver como outros seres vivos evoluíram. As baleias são os maiores animais vivos atualmente. Como nós, baleias e golfinhos assumiram sua forma atual bem recentemente. Por muito tempo, a origem desses mamíferos marinhos foi um mistério para a ciência. As baleias são tão diferentes de qualquer outro mamífero que não podemos relacioná-las com nada. E sozinhas são como um ramo da evolução dos mamíferos. Os mamíferos apareceram pela primeira vez no planeta há cerca de 200 milhões de anos. Eles têm sangue quente. Dão à luz filhotes que respiram oxigênio do ar. Todas são adaptações para viver em terra. Mas baleias e golfinhos também são mamíferos. Eles são mamíferos que vivem na água. Mas sabemos que os mamíferos evoluíram na Terra. Então é um verdadeiro enigma como as baleias evoluíram originalmente. Compreendendo como isso acontece, vamos começar a entender como essas grandes transformações acontecem em geral. As pessoas se interessam pelas baleias e compreendo por quê. Elas são muito bonitas. Sua origem é um grande mistério. As baleias são um dos poucos grupos de mamíferos que têm cérebro muito grande e complexo como nós. Então, em certo sentido, elas são nossos alter egos. Elas vivem no mar e nós na terra. Elas dominam o mar enquanto dominamos a terra e, por esse motivo, acho que temos muito interesse no que acontece lá, em como elas chegaram lá, como um reflexo da nossa própria história através do tempo geológico. Quando Phil Gingerich iniciou sua carreira há 30 anos, não entendia nada de baleias. E por ele, tudo bem. Gostava de geologia, principalmente porque não conseguia imaginar uma carreira burocrática. Acho que me interessei por geologia porque é uma ciência ao ar livre. E na geologia eu me interessei pela paleontologia porque tratava da vida e da história da vida. O primeiro interesse de Gingerich por mamíferos terrestres primitivos acabou por levá-lo ao Paquistão. Foi lá que ele fez o tipo de descoberta com a qual a maioria dos paleontólogos sonham. Um fóssil que reescrevia uma das maiores histórias da evolução. Encontrei uma parte de crânio que não consegui identificar. Tinha um pedaço bem conservado da orelha interna que oferecia um indício do que era. A forma era familiar, mas por outro lado, não era parecido com nada que Gingerich já tivesse visto. Esse é o espécime original. É o que encontramos por volta de 1978. Há várias coisas intrigantes. Uma é que é muito similar em tamanho e forma ao crânio de um lobo. Mas havia uma coisa estranha nesse crânio. O lado inferior apresentava uma saliência do tamanho de uma noz. Se isto não estivesse aqui, eu pensaria que era um mamífero carnívoro arcaico, ou o que chamamos de creodonte. Mas está aqui. Era parte da orelha interna do animal e tinha uma forma distinta. Uma forma que hoje se encontra apenas em um tipo de animal. As baleias. Gingerich ficou intrigado. O que a orelha de uma baleia fazia no crânio de um animal que se assemelhava ao lobo? Gingerich construiu um molde de como poderia ter sido o crânio completo da criatura.
Ele se perguntava se sua descoberta era o elo crucial que faltava. A primeira evidência fóssil já descoberta para uma das alegações mais ousadas de Darwin, de que as baleias evoluíram a partir de mamíferos terrestres. Para ter certeza, precisaria encontrar mais fósseis que mostrariam cada estágio da transformação da baleia. O que os cientistas chamam de formas de transição. Quero alinhar todos. Quero que qualquer um possa ver e acreditar, porque já viu. Ele tentou voltar ao Paquistão para retomar sua busca, mas a guerra havia irrompido e as fronteiras estavam fechadas. Frustrado, decidiu procurar noutro lugar. Ele tinha ouvido histórias sobre esqueletos de baleias num local muito improvável. Então decidiu verificar pessoalmente. O deserto do Saara é um dos lugares mais secos da Terra. Mas há 40 milhões de anos, as coisas aqui eram bem diferentes. Aqui já foi mar. Pense nisto como a atual costa do Mediterrâneo do Egito, há cerca de 40 milhões de anos, cerca de 100 quilômetros ao sul de onde é hoje. Aqui, no que antes foi o sul do mar Mediterrâneo, está uma área de 260 quilômetros quadrados de areia, com um nome surpreendente: Vale das Baleias. O nome é bem adequado. Espalhadas por toda parte dessa paisagem árida, estão o que parecem ser pilhas de pedras rosadas. Isto é um Basilosaurus. Mas não são pedras. Dá para ver como as vértebras são grandes. Aqui está uma vértebra lombar, parcialmente desgastada. São esqueletos de baleias de 40 milhões de anos. Tem outra ali atrás, ó, saindo do chão. Tem uma aqui. E outra lá. Todo este lugar está cheio de baleias. Por que havia tantas baleias concentradas num só lugar? Gingerich acha que o Vale das Baleias já foi uma baía protegida, uma laguna escondida do mar aberto por bancos de areia submarinos. Talvez as baleias parissem seus filhotes aqui e voltassem para morrer. Mas mesmo com centenas de ossos de baleias a seus pés, ele estava decepcionado. Quase todos os esqueletos pertenciam a uma baleia chamada Basilosaurus, uma criatura de 40 milhões de anos, já conhecida pela ciência. As Basilosaurus viviam o tempo todo dentro d'água. Se as baleias evoluíram de mamíferos terrestres, fizeram isso muito antes das Basilosaurus. Então Gingerich achou que talvez esses ossos não interessassem muito. Mas ele não podia estar mais enganado. Depois de apenas alguns dias de escavação, fez sua segunda descoberta surpreendente. Acontece que as Basilosaurus tinham uma coisa que as baleias modernas perderam há muito tempo. Pela primeira vez achamos baleias com membros. Os ossos eram pequenos, mas inconfundíveis. Uma pelvis, uma rótula, até dedos. Essa baleia tinha todos os ossos dos membros. Gingerich levou o máximo do esqueleto que conseguiu carregar. Eram provas impressionantes de que as baleias já foram animais com 4 membros. Desde as descobertas de Gingerich, ele e outros acrescentaram dados a essa história fantástica.
Agora os cientistas pensam que o ancestral mais antigo das baleias era similar a esse mamífero de 50 milhões de anos, semelhante a um lobo chamado Sinonyx. O Sinonyx era um predador que vivia e caçava ao longo das praias de um mar antigo. Talvez seus descendentes encontrassem na água uma fonte abundante de alimentos e um refúgio da competição. Animais que tinham membros dianteiros em forma de nadadeiras, corpo hidrodinâmico, sem membros traseiros e pelos, sobreviveram há milhões de anos. Desde a primeira descoberta de Gingerich, chamada Paquicetus, a lista de baleias de transição conhecidas aumentou. Ela agora inclui a Ambulocetus, a Rhodocetus, a Durodon, assim como a Basilosaurus. Elas revelam outro elemento da evolução da baleia, a migração gradual das narinas para o topo da cabeça, que propicia uma respiração aérea eficiente para mamíferos aquáticos. Como as baleias perderam os membros? Conforme os anos se passaram, elas evoluíram para novos tipos de... O trabalho de Gingerich demonstra aquilo em que o próprio Darwin insistia, que evidências da evolução estão à nossa volta, se resolvermos procurar. E os ossos não são a única prova da evolução das baleias. Sua ancestralidade também é visível na forma como se movem. Frank Fish estuda como nadam os mamíferos marinhos de hoje. Ele procura sua herança evolutiva na forma como se movem na água. A grande pergunta é, como é que se passa de um mamífero terrestre que andava com 4 membros para um como um golfinho, que agora não tem membros traseiros e é bem adaptado para nadar no mar? Embora as baleias pareçam peixes, não nadam como eles. Os peixes nadam flexionando suas vértebras de um lado para o outro, como este tubarão. Mas os mamíferos nadam diferente. Essa lontra nada ondulando a coluna para cima e para baixo, exatamente da mesma forma que as baleias. E também da mesma forma que os mamíferos terrestres usam a coluna vertebral quando correm. As baleias levaram para dentro d'água sua forma ancestral de se mover, que ainda pode ser vista 50 milhões de anos depois. De certa forma, a evolução não inventou nada para as baleias. Foi só uma adaptação dos mamíferos terrestres. Usando o velho para fazer o novo, chamamos isso de adaptação. E isso acontece em todo grupo de animais, em todos os tempos durante a história evolutiva. O ponto inicial para as baleias foi um animal terrestre de 4 membros que viveu há cerca de 50 milhões de anos. Mas os animais terrestres também foram produto de uma transformação muito anterior. Há centenas de milhões de anos não havia animais em terra. Antes disso, todos os nossos ancestrais distantes viviam na água. Então, em algum ponto, houve essa mudança da vida na água para a vida na terra. É uma mudança enorme. Foi o momento em que alguns peixes podiam viver da água e na terra. Se esses primeiros animais não tivessem feito a transição, não estaríamos aqui hoje. É importante compreender como, quando e possivelmente onde ocorreu essa transição. Os primeiros animais que saíram da água realmente iniciaram alguma coisa. Seus descendentes acabaram evoluindo para os répteis, aves e mamíferos de hoje. E a origem comum desses animais ainda é visível nos seus corpos. Assim como nós, todos têm corpos com 4 membros. Todos são tetrápodes.
Quer dizer que todos esses diferentes animais são descendentes de um ancestral comum que tinha uma coisa muito similar ou parecida com membros. Mas o que era esse ancestral comum? E como saiu da água há 370 milhões de anos? Essas são as perguntas a que os paleontólogos Neil Shubin e Ted Dashler tentam responder. Eles acham que os penhascos aqui do centro da Pensilvânia podem oferecer alguns indícios. Acho que é um bom dia para fósseis. O que acha? Grande dia. Vamos achar alguns. Legal. Oi? Vamos Oi, subir? Oi, Doug. Vamos por aqui? Tudo bem, vamos achar coisas boas hoje, não é? Um local improvável para procurar fósseis de tetrápodes primitivos. Mas eles estão aqui porque as pedras dessas montanhas são da era certa. São do período da história da Terra chamado Devônico. No período Devônico, esse lugar era muito diferente. Ficava ao sul do Equador. É preciso lembrar que o continente se movia o tempo todo e naquele período o clima era bem mais tropical na Pensilvânia. Há centenas de milhões de anos, os fósseis e sedimentos nessas camadas acumulavam-se no fundo de um riacho. O que temos aqui é uma amostra da vida em um riacho há cerca de 370 milhões de anos. Isto aqui está fossilizado. Fósseis quebrados de escamas de dentes. Este ossinho aqui é uma espinha de um peixe conhecido como tubarão espinhoso. A maioria dos fósseis está fragmentada demais para ter algum valor. Mas em 1995, bem neste local, Dashler deparou com algo que nunca tinha visto. Era um pequeno osso de omoplata, mas não de um peixe. Era a omoplata de um tetrápode de 370 milhões de anos. Shubin e Dashler tinham escavado os restos de uma das primeiras criaturas de 4 membros. Foi a primeira prova da existência desses tetrápodes primitivos na América do Norte. E por isso foi muito emocionante. E houve outra surpresa. Como foi encontrado no leito de um rio, é provável que este tetrápode tenha vivido na água. É uma descoberta surpreendente, não é uma coisa que teríamos previsto. Por que um animal com patas viveria na água? Pensava que os membros tinham surgido para poderem andar na terra. Caroline, tá me escutando? Oxi, porque deixa eu tentar então fechar a guia do vídeo e abrir de novo. Vamos ver se vai agora. A ideia antiga era que primeiro os peixes foram para a terra e depois desenvolveram os membros. E agora achamos que os tetrapódes desenvolveram os dedos antes e depois saíram da água. Jane Clark, da Universidade de Cambridge, desconfiava que a teoria ensinada em muitos livros didáticos estava errada. A história que se encontra em muitos livros didáticos antigos e as figuras que se veem em livros de crianças e galerias de museus é a imagem de um peixe.
encalhado num lago seco, tentando ver fora da água. E se você olhar objetivamente, parece muito estranho. Clark achou que devia haver uma explicação melhor. Mas onde procurar? Encontraram apenas alguns fósseis de tetrápodes, a maioria em um local remoto da Groenlândia, na virada do século. Tudo que havia para ela se orientar era uma anotação num diário de viagem de exploração à Groenlândia, anos antes. Referia-se a fósseis tetrápodes em uma montanha sem nome. Clark voou para a Groenlândia para procurar esses ossos. Acabamos achando o local numa encosta a 800 metros de altitude. Clark voltou com 4 toneladas de pedras. E passou os 4 anos seguintes perfurando. No fim, tinha o esqueleto de tetrápode primitivo mais completo já encontrado. E isso mudou para sempre os livros didáticos. Uma das primeiras coisas que encontramos foi esse membro dianteiro. No final do membro do animal estava uma inconfundível sequência de ossos. Era uma mão. Esta é uma reconstrução. O artista usou a imaginação no esquema de cores e nos olhos. Mas achamos que é o mais preciso possível. A criatura denominada Cantostega era claramente um habitante da água. Tinha uma cauda parecida com a de um peixe e brânquias para respirar na água. Mas as extremidades dos membros dianteiros tinham forma de pá, possivelmente as primeiras mãos da terra. Era um animal aquático. Não sabemos se chegou a ir para a terra, mas certamente não andou da maneira convencional. Basicamente, é um peixe com dedos. A descoberta de Clark foi um avanço científico. Provou que alguns peixes tinham braços e pernas na água. Então, os tetrápodes não criavam braços e pernas depois de chegarem em terra. Essas estruturas já tinham se desenvolvido e os ajudaram a sobreviver fora d'água. O padrão básico para os membros estava no lugar há milhares de anos. Temos a nadadeira de um antigo fóssil de peixe de 370 milhões de anos e o braço de um ser humano. Num braço humano há um osso, os 2 ossos, o pulso, os dedos. Nessa nadadeira, o que temos? Um osso, 2 ossos, até pequenos ossos que podem ser comparados a um pulso. E depois esses ossos que se prolongam até a borda, assim como nossos dedos das mãos ou dos pés. Então, a nadadeira de peixe existente há 370 milhões de anos já apresentava ossos que existem nos membros de um tetrápode. Com um padrão básico já existente, a transição de nadadeiras para braços e pernas ocorreu em uma série de pequenas mudanças ao longo de milhões de anos. A evolução não tem meta. A evolução estava tentando formar braços e pernas, nem tirar da água nossos antepassados distantes. O que estava acontecendo era uma série de experiências. Nos riachos de água fresca abarrotados, onde os tetrápodes se originaram, a competição pela sobrevivência era intensa. Pequenos riachos eram como um motor ou um cadinho de mudança evolutiva. Os peixes experimentavam diversos tipos de estratégia de sobrevivência. Alguns se tornaram predadores. O dono desse maxilar era um assassino de 4 metros de comprimento. Seus dentes eram do tamanho de pinos de estrada de ferro. Os peixes menores desenvolveram defesas elaboradas, como essa armadura pesada. Outros guardavam armas, como esse ferrão pontiagudo. Ele se nuca do seu dono. Todos esses armamentos eram instrumentos para a sobrevivência num mundo perigoso.
Possivelmente os novos braços e pernas deram aos primeiros tetrápodes outra possibilidade para sobreviver. Possibilidade de viver em outro ambiente. A Terra. Esses animais puderam sair da água devido a essas novas características, como os membros. Aqueles que escaparam encontraram um mundo novo, repleto de oportunidades. A passagem da água para a Terra foi somente o último exemplo da evolução, experimentando formas radicalmente novas. Uma transformação anterior, talvez a mais significativa de todas, ocorreu há mais de 500 milhões de anos. E levou a vida ao que conhecemos. Ao longo da evolução, os membros fazem parte do corpo dos peixes, mas eles carregam a bagagem do seu passado. Pensem em um peixe. Uma cabeça, uma cauda e algumas nadadeiras. É uma estrutura corporal, mas é só uma das muitas formas como os animais são estruturados. Alguns animais são como balões, como água-viva. Outros animais têm muitas perninhas. A questão é que tipo de adaptação levou a essas estruturas corporais. Estamos falando da origem dos animais. Segundo o registro de fósseis, os animais apareceram na Terra em uma curta explosão, há cerca de 570 milhões de anos. Cientistas chamam essa transformação crucial de explosão cambriana. A explosão cambriana foi efetivamente uma das maiores mudanças na história da vida. Há cerca de 500 milhões de anos, de repente, as coisas mudaram e ocorreu uma extraordinária explosão de diversidade. Essa súbita aparição dos fósseis levou a esse termo, explosão cambriana. E Darwin, como sempre, foi extremamente sincero. Ele disse: "Esse é um problema na minha teoria. Como é que, de repente, os animais surgiram do nada?" E até certo ponto, isso ainda é um grande mistério. A maior parte do que sabemos da explosão cambriana é resultado de uma única descoberta, provavelmente a maior descoberta fóssil da história. Em 1913, enquanto escalava as montanhas rochosas canadenses, o paleontólogo Charles Walcott descobriu uma camada de xisto contendo milhares de fósseis delicadamente detalhados. Esses animais, todos habitantes do mar, foram soterrados num deslizamento de terra subaquático. Nos 500 milhões de anos seguintes, o fundo do mar que os abrigou ergueu-se e se tornou o topo de uma montanha. Walcott retirou mais de 60 mil fósseis do sítio, que ele denominou de Burgess Shale. Simon Colin Morris estudou os fósseis por mais de 30 anos. É quase como se você fosse a outro planeta e lhe desse um barco de pesca, uma rede, e lhe permitissem jogar a rede no mar profundo. E você não tivesse ideia do que ia surgir. Algumas das criaturas de Burgess Shale eram familiares. Aqui está um dos trilobites. Vemos as partes delicadas também preservadas. Os trilobites são artrópodes extintos, animais com esqueleto externo. Os artrópodes de hoje, como caranguejos, lagostas, insetos e aranhas, são todos descendentes de animais semelhantes. Outros animais de Burgess Shale eram estranhos, parecendo alienígenas. Um animal de 5 olhos e um focinho longo e retrátil. Um com espinhos longos e afiados saindo das costas. Outro com um círculo de dentes ao redor da boca. No entanto, por mais alienígenas que pareçam, também são surpreendentemente familiares. Como animais vivos, seu corpo tem cabeça, cauda, promentos, segmentos especializados, que desempenham funções especializadas. Todas as estruturas corporais base encontradas na natureza atualmente estão aqui.
Todos os animais que viveram no último meio bilhão de anos vieram da adaptação dessas estruturas iniciais. Podemos até ver nosso ancestral aqui. Talvez isso é o melhor de Burgess Shale. Essa é a picaia. Animal minúsculo, a picaia é um dos fósseis mais raros de Burgess Shale. É o único com um cordão nervoso interno semelhante a uma medula espinal. Isso pode significar que animais como a picaia foram os primeiros ancestrais de todos os animais com esqueleto interno. A ideia é que este pode ser o precursor do peixe, e no curso de uma longa história evolucionária, de nós mesmos. Qual a importância da explosão cambriana? Há inúmeros motivos. Basicamente, a nossa história, a nossa origem importa muito. É a época em que os animais apareceram pela primeira vez. Ao olhar para trás, podemos ver parte da nossa história. Então, o que aprendemos ao observar 600 milhões de anos de história animal? A evolução adapta os mamíferos e apareceram as baleias. Da mesma forma que adapta Gente, eu não estava falando não, eu deixei meu áudio aberto porque, né, como a Caroline falou que estava sem escutar, aí eu achei melhor deixar aberto, talvez tivesse sido por isso. Então, gente, vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Em 30 minutos. Eu vou postar lá no sala de aula e depois vocês assistem o restante que faltava. Não esqueçam de assinar a lista de presença